Se é Deus, não é Lúcifer. Se é Deus, não é Miguel. Se é Deus, não é Gabriel. Se é Deus, não é o homem. Se é Deus, então Deus amou o mundo e ali está encerrado o assunto. Deus amou o mundo, essa é a resposta. Mas está repetindo o texto, a resposta é exatamente o que o texto dá. Você não pode mudar o sentido. E como ele amou? Está lá, de tal, é a pergunta que o próprio texto, eu não posso, fala assim, mas será que ele amou aqueles que... Não, essa pergunta é sua. Está induzindo o texto a dizer o que ele não quer dizer. As perguntas devem ser sugestionadas pelo próprio versículo, ou pelo próprio texto. Amém, amados? De tal maneira, e o que ele fez, movido por esse amor? Ele deu. Deu o quê? Seu filho, unigênito. E para que ele deu? Para que ele deu? Para que todo que nele crê, o que tem? Mas tem o quê? Para alguém ter a vida eterna, o que é preciso? Nele crer. Não, para ter vida eterna a pessoa tem que crer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pastor, mas tem um outro texto em outro lugar que me parece que além de crer tem que perseverar até o fim. Olha aí, não é assim? Aí você saiu da leitura dialética e parte para a interpretação dialética. O que é a interpretação dialética? É permitir que outros textos da Bíblia dê a interpretação daquele outro texto. É um texto que interpreta o outro. É um texto que dá o sentido do outro. Você não diz o que o texto significa, mas outro versículo ou outro texto diz o que aquele texto significa. Por exemplo, estava lá Jesus no deserto da tentação, quando o diabo falou assim, pula porque está escrito. Se eu estivesse lá naquele momento, eu rapidamente abriria para saber se ele não estava alterando as palavras do texto. E de fato está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que não tropecem em nenhuma pedra. Quando o diabo recitou o texto, estava de fato escrito? Estava. Agora, qual é o significado daquele texto? Qual a abrangência? Qual a interpretação daquele texto? Jesus falou, também está, venha comigo a um outro texto. Esse outro texto diz que este é aplicável somente quando esse ato não constituir uma tentação ao Senhor Deus. Se você quer pular para provar a Deus, se de fato ele cumpre ou não cumpre, então essa interpretação satânica não é verdadeira. Um texto traz restrição a um outro texto. Por exemplo, Evangelho de João diz, tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome eu darei. Tudo. Tudo. A leitura dialética fala que é tudo. O que você pedir ao Pai, Ele te dá? Tudo o que pedirdes. A leitura dialética dá um primeiro passo. Agora eu quero saber o que significa esse tudo. Aí eu preciso de um outro texto para trazer o significado do tudo. É a interpretação dialética. Aí vamos para a epístola de João, primeira epístola, ele fala, tudo o que pedirdes, vírgula, segundo a sua vontade, vírgula, ele vos dará. Então o tudo ali não é a mulher alheia. O tudo ali não é a empresa que você quer. O tudo ali não é a cobiça do seu coração. É tudo que esteja de acordo com a vontade dele. Tudo. Um texto restringiu o sentido de outro texto. Deu para entender?